Salmo capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Vamos ler todos juntos? Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, esta é a Tua palavra. Tua palavra é viva, eficaz, é poderosa. Senhor, a Tua palavra é o alimento para a nossa alma, a Tua palavra é a fonte do nosso entendimento, é a fonte da nossa felicidade. E nós te pedimos que o Senhor fale conosco nessa manhã e todos os domingos daqui para frente, todos os nossos dias. Mas nos abençoe hoje, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não vou fazer como normalmente fazemos, uma exposição sistemática de cada versículo, um texto, um sermão tão expositivo. Mas eu gostaria de refletir com os irmãos sobre essa temática, como eu disse. O que é o prazer? O que é a felicidade, o gozo, a alegria, o contentamento? É verdade que nós vivemos em um lugar ou em meio a muita tristeza. Há quem diga, certa vez eu vi um pastor conceituando o que é o ministério pastoral e ele diz que ser pastor é viver na dor do outro. Mas isso não é exclusivo de um líder religioso. As tristezas, elas cercam a todos nós. Não é verdade? Se não estamos mergulhados em dor, pelo menos estamos cercados por ela em muitos momentos da nossa vida. Se olharmos para as notícias, é verdade que existem sites de só notícias boas, né? Mas você precisa se esforçar um pouco. Existem alguns sites especializados em boas notícias. Mas esse não é o padrão. Se abrirmos um jornal generalista qualquer, o mais comum é vermos nas primeiras páginas catástrofes, guerras. Temos visto a repercussão do que tem acontecido no Rio de Janeiro, o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas, ao tráfico de influência. E quanta tristeza isso traz. Quantas notícias de assassinatos tão cruéis, ou de qualquer trágica notícia. Vemos também acidentes, doenças, corrupções, prisões, dentre tantas outras coisas. Mas essas notícias não estão necessariamente só distantes de nós, em nosso próprio ambiente, não é verdade? Nós somos atribulados por enfermidades, dificuldades financeiras, luto, decepções, traições. Somos atribulados com as nossas próprias limitações, fracassos. Somos entristecidos quando temos dificuldades de tomar decisões melhores. Ou quando tomamos decisões ruins e sofremos as consequências disso. Nós temos dúvidas diversas, imprevistos nos acontecem. Dificuldades nos relacionamentos, nós estamos cercados de problemas. Então, como nos manter felizes? É possível ser feliz em um mundo assim? Como vencer a tristeza? E eu tenho refletido sobre isso há algum tempo.
Será que o caminho da felicidade, o caminho oposto a toda essa tristeza, é buscar o máximo de prazer em cada momento que vivemos? Aproveitar o máximo da vida, como já se dizia no passado, carpe diem, aproveite o dia, aproveite a vida o máximo que você puder. E talvez com essa busca em seu pensamento, as pessoas, muitas delas, se dão a buscar todo o prazer imediato que possa apagar essas tristezas. E assim muita gente se dá aos prazeres imediatos. Aqueles que dão um efeito imediato, talvez como o sexo, outros prazeres que na verdade são uma fuga das tristezas, e muitas vezes eles se tornam inclusive vícios das pessoas. Talvez seja assim que os vícios nascem, como um desejo de suprimir a tristeza existencial. E assim álcool, drogas, e vícios que na verdade são ou podem ser esconderijos existenciais para a fuga da tristeza. Como, por exemplo, o alcoolismo, nós podemos facilmente perceber que ele em si mesmo não é uma fonte de prazer imediato. Talvez alguém tenha prazer em tomar uma cerveja, mas as pessoas muitas vezes sabem que vão tomar o seu primeiro copo e ficar mergulhados horas e horas na bebida, ou dias e dias. Ou seja, ele pode não trazer um prazer imediato, mas ele traz aquela alienação da sobriedade. Aquela alienação que tira da pessoa a possibilidade de se lembrar das suas tristezas, dos seus fracassos, das suas perdas. E, irmãos, não somente o álcool faz isso. E muitas pequenas coisas podem se tornar fugas. E assim, diversos vícios, diversas compulsões, e desde as coisas mais simples até que ela se torne tão terrível, como o vício em pornografia, o vício no trabalho, o vício no status, no desejo de aprovação dos outros. E são tantas coisas que são falsos remédios contra a tristeza. De fato, eles podem aliviar alguns sintomas, mas eles cobram um preço muito alto, como alguns exemplos que eu já dei. Então, como cristãos, como encontrarmos a resposta? Porque como cristãos, nós devemos ter a resposta. Como encontramos a felicidade? Como podemos buscar a felicidade? Porque nós temos esperança. Temos armas contra a tristeza. Como cristãos, é correto buscar o prazer? Porque muitas vezes, ou no passado, mais se dizia que o crente era aquele que ficava limitado ao pode e não pode. Aos, como eu, 40 mais, nós ouvíamos a expressão de que crente é careta. Né? Alguém aí? Careta, né? Por quê? Porque não pode isso, não pode usar calça, não pode ver televisão, não pode ter televisão, não pode isso. Ou seja, ele não pode ter prazer. Mas haveria um outro caminho de desfrutarmos do prazer em Deus. De fato sermos crentes que vivem gratos, alegres, contentes. E a resposta, obviamente, é sim, existe um caminho. E nesse mês eu quero falar um pouco sobre isso. Inclusive, tanto existe um caminho, quanto a Bíblia não apenas sugere, mas ela ordena a felicidade dos crentes. Ela ordena a alegria, é como um mandamento. Paulo diz algumas vezes, em Filipenses ele diz, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Ele diz em Filipenses 3:1, quanto ao mais, irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrevo de novo as mesmas coisas, não é um problema para mim e é uma segurança para vocês.
Aos Coríntios, ele diz em 2 Coríntios 13, 11, quanto ao mais, irmãos, a Deus, procurem aperfeiçoar-se, consolem uns aos outros, tenham o mesmo modo de pensar, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Aos Romanos, no capítulo 12, versículo 12, ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ou seja, é um mandamento. Então, isso deve ser possível para o crente. Eu quero, como eu disse, sobre as tristezas e a alegria, mostrar um contraste. Porque existe também um contraste de lugares. Há um lugar de alegria e um lugar de tristeza. E a Bíblia, nesse versículo que eu li, no primeiro versículo, no que nós lemos juntos, o salmista diz que o bem-aventurado, feliz, bem-aventurado é o mais que feliz, é o pleno, é aquele que tem a convicção ou a ideia de que talvez Deus olhe para ele e diz, esse é abençoado. Sabe, já imaginou essa sensação de saber que Deus olha para você e Ele aprova quem você é? Essa sensação de alegria, de contentamento, de plenitude. E o salmista, ele começa dizendo que o feliz, então, o primeiro contraste, é que o feliz é aquele que sai de algum lugar, que foge de algum lugar, é aquele que não está em algum lugar. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Veja, para o salmista, o lugar de alegria, ou o alegre, é aquele que foge de algumas coisas, que não procura algumas coisas, ao contrário, ele vai procurar outras. E um pouco do que vamos falar no próximo domingo é, por exemplo, o buscar a meditação em Deus, na sua palavra, em ouvir a sua voz. Mas, por hoje, nós vamos observar esse contraste de existir um lugar que não devemos estar. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos maus. Bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. O salmista vai dizer que não é possível alguém alimentar ou aplicar à sua mente aquelas coisas que lhe faz bem. Não é possível alguém se encher de felicidade, de plenitude, se ele está no caminho dos ímpios. Não é possível alguém aplicar à sua mente aquelas coisas que lhe fazem bem-aventurado. Feliz é aquele, feliz se ele se aplicar, ele não é feliz se ele se aplicar ao conselho dos ímpios. Irmãos, nós, a humanidade, os homens, nós nos precipitamos nas armadilhas de Satanás. Há dois conselhos. Há o conselho de Deus para o seu povo e há o conselho de Satanás para o seu povo. A Bíblia vai dizer que esse mundo jaz no maligno. Que o Satanás, que o diabo é o príncipe desse mundo. Portanto, ele aconselha os seus servos. Portanto, ele enche a cabeça dos ímpios. E ímpio é aquele que não tem uma vida de piedade. Nos textos mais clássicos, mais antigos, se dizia que o piedoso era o pio. Pio é aquela pessoa que busca a Deus, é aquela pessoa que tem prazer em Deus, é aquela pessoa que tem felicidade em Deus, é aquela pessoa que se alegra com a voz de Deus, que vive para agradá-lo. Mas o ímpio é aquele que não tem nada disso, é o ímpio. Mas quantos conselhos Satanás dá aos seus servos, aos ímpios, que tantas vezes estão chegando até a gente.
Quantos conselhos Satanás dá aos seus servos, e estes conselhos, eles repercutem em nossa vida. Porque, irmãos, o grande conselho dos ímpios para nós, o grande conselho de Satanás para os seus, é que cada um pode encontrar a felicidade do seu jeito e longe de Deus. Toda proposta de alegria longe de Deus é cilada do diabo. Toda proposta de realização por inteiro, por completo, do ser humano, de ter o coração cheio, longe de Deus, à parte de Deus, distante de Deus, é conselho dos ímpios. Irmãos, todo aquele que é de Deus, existem aqueles que são do diabo e aqueles que são de Deus, não tem pertencimento a algum outro dono. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Agora, aquele que foi encontrado pela graça de Deus, aquele que teve o seu coração regenerado, aquele que, de fato, Jesus o transformou, que foi encontrado por Jesus, ele tem a voz do Espírito Santo dentro de si, lhe dizendo o que é certo e o que é errado. Ele tem essa voz muito ativa, e não só como uma voz, mas como um poder a lhe conduzir a fazer o que é certo e a vencer o pecado. Na verdade, até o ímpio tem lá dentro de si, lá no mais profundo de si, essa voz de saber o que é certo e o que é errado. Porque nós fomos, o ser humano foi criado à imagem de Deus. Deus colocou no ser humano a sua lei, no coração do homem a sua lei. Então, até o ímpio tem a lei de Deus gravada no seu coração. Como Paulo fala em Romanos, no capítulo 1, ele diz no versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça, da injustiça humana, suprimem a verdade. Deus colocou a verdade no coração do homem, mas por causa das suas injustiças, o homem vai suprimindo essa verdade. Ele fala mais sobre isso no capítulo 1, mas destacando mais alguns versículos. A partir do versículo 21, ele diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, tornaram-se tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Paulo estava dizendo, olha, eles tinham a verdade, ele tem a verdade, mas eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Essa é a essência da verdadeira tristeza. Trocar a verdade de Deus dentro do nosso coração pela mentira. Por qualquer mentira que nos conduza ou prometa conduzir à felicidade distantes de Deus. Então o homem tem suprimido a verdade em si. Como se o coração, e a Bíblia diz que o coração é o nosso centro vital. Não biologicamente falando, mas é o nosso centro de emoções, de motivação para fazer o que fazemos. Então o nosso coração talvez seja como um grande vaso. E a verdade de Deus, o tesouro de Deus está escondido nesse vaso. Mas o homem, ele tem enchido esse vaso com mentiras, suprimindo a verdade, escondendo o tesouro, e assim ele não encontra a verdadeira plenitude da vida, a verdadeira alegria. Agora, o homem bem-aventurado é aquele que foge. O homem feliz é aquele que foge da fascinação, das mentiras, do conselho dos ímpios, que é o pecado.
E como eu disse, o conselho dos ímpios é inevitavelmente um conselho que te diz: você pode ser feliz por você mesmo. Você pode ser feliz longe de Deus. E para a gente sair um pouco da teologia, ontem eu assisti a um clássico dos cinemas, Pinóquio. Não era Lagoa Azul, assistia com as minhas filhas. Irmãos, pensem nessa história, tão teologicamente embasada. O Pinóquio, ele foi feito para trazer alegria para a sua família. Ele foi feito para que ele e o seu Criador fossem felizes juntos. E ele é enviado para a vida. E ao ser enviado para a vida, ele recebe as instruções: vá para a escola, volte e seremos felizes. Mas ele é tentado por esse mundo a dizer que a felicidade não está naquilo que o seu Criador disse para você. A felicidade não está, você pode ser feliz se enchendo de outras coisas. Veja como o seu Criador pode ficar alegre se você for famoso, se você tiver dinheiro. E ele vai caindo nesse conto da tentação e se afastando do seu Criador. E eu vou dar um spoiler desse filme tão novo que acabou de sair. Ele só encontra a verdadeira felicidade, mesmo sendo ainda um boneco de madeira, quando ele está plenamente junto do seu Criador. Esta é também para nós a palavra da felicidade. Nós só seremos plenamente satisfeitos quando estivermos junto daquele que nos fez. E juntos, irmãos, não é somente na eternidade. Nós devemos viver já em plenitude, em comunhão com o nosso Criador. Então, este é o lugar para onde devemos correr. Se devemos fugir do conselho de Satanás através dos ímpios, o conselho ou o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, nós temos um convite para onde devemos ir. Eu começo citando o texto de Marcos, capítulo 3, nos versículos 13 e 14. Mas deixa eu ler antes aqui, a partir do versículo 7. Diz assim: Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão seguia, eram pessoas que vinham da Galileia, da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque ouviram falar das coisas que Jesus fazia. Então, recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertarem, pois curava muitas pessoas, de modo que todos os que tinham alguma enfermidade se esforçavam para chegar perto, a fim de poderem tocar nele. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não os pusesse a publicidade. O destaque para os versículos 13 e 14. Depois disso, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, os quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar. Vejam, irmãos, Jesus já estava fazendo muitas coisas, muitos milagres. Já tinham alguns discípulos mais perto dele, alguns que o estavam ajudando mais de perto, mas o texto vai dizer que depois ele designa os 12. Jesus estava muito famoso, tinha muita coisa para fazer, mas o texto nos diz que Jesus sobe para o monte. Que mesmo, e se você começar a ler o livro de Marcos, você vai ver quanto o início do livro, ou quanto esse livro todo é um livro que fala de ação, de dinamismo, como Jesus estava em movimento, como tinha tantas coisas para fazer. Assim como nós também temos tantas coisas para fazer, inclusive coisas boas, coisas corretas, coisas lícitas,
cuidar dos nossos filhos, trabalhar, ir à igreja, cuidar da nossa saúde, gerenciar a nossa agenda. Nós temos tantas coisas para fazer. Mas mesmo quando aquilo já estava acontecendo, me parece que Jesus para tudo. E o texto diz: Jesus sobe para o monte. Jesus chamou os que ele quis e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele. Antes de sairmos para fazer tudo o que temos que fazer, nós somos chamados a ficar perto de Jesus. Jesus nos chama para estarmos com ele. E se o caminho, depois da fuga das coisas ruins, se existe um caminho de coisas ruins, o lado oposto é o caminho de estar perto de Jesus, de estar aos seus pés, de sermos chamados por ele, de acalmarmos o nosso coração nele que faz todas as coisas. Mas nós, ao que me parece, estamos tão ansiosos, tão atarefados, estamos tão cheios de coisas boas para fazer que nós perdemos de fato aquele que é bom, a presença daquele que é a plenitude da bondade, a plenitude da essência de tudo que precisamos, Jesus. Nós fazemos tudo e muitas vezes longe de Jesus. Nós trabalhamos tanto, mas não estamos perto de Jesus, e Jesus nos chama para estarmos em comunhão com ele. Portanto, o caminho da felicidade é o caminho do discipulado. O caminho da felicidade é o caminho de sermos discípulos de Cristo Jesus. A Bíblia, desde o início, aponta para um chamado ao discipulado. Deus quer discipular o seu povo. Deus discipulava Adão e Eva, Deus os ensinava, Deus discipulou Abraão, fez dele uma nação, Deus estava discipulando Israel, queria Israel para perto de si, Deus está discipulando os discípulos, Jesus, e agora Jesus está discipulando a sua igreja. Não há alegria fora do discipulado de Jesus. E esse Jesus dizia aos que estavam cansados da vida religiosa. Ali, no primeiro século, os judeus religiosos esperavam uma redenção, mas eles viam a promessa de redenção se mostrando falsamente através dos falsos líderes, através do pode e não pode, através do farisaísmo que colocava tantas leis em cima dos homens. E Jesus diz para eles: venham a mim, vocês que estão cansados. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esta é uma grande promessa de alegria que podemos desfrutar. Não ter mais um jugo sobre as nossas costas. Não ter mais um fardo pesado, não precisarmos ser orgulhosos, brigando sempre pelos nossos interesses, quando Jesus diz: aprendam de mim que sou manso e humilde. Se acalme, aprenda de mim. Estar com Jesus na caminhada do discipulado é aprendermos a ser mansos, sermos mansos e humildes de coração. Estar com Jesus é conhecer quem Ele é. No livro de João, Jesus vai dizer 7 expressões de quem Ele é. Os 7 eu sou. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João 6,35, Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede.
João 8,12, de novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. João 10,9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. João 10,11, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João 11,25, Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 14,6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vejam, irmãos, em Jesus nós temos tudo que precisamos para sermos plenos. Nós temos tudo que precisamos para viver. Inclusive, este é o propósito de Deus para as nossas vidas, que Jesus Cristo seja formado em nós. Você tem sido mais parecido com Jesus? Você tem buscado ser mais parecido com Jesus? Porque esse é o propósito de Deus para a sua vida, que as pessoas olhem para você e vejam as virtudes de Cristo em você. Que você olhe para você e não veja mais você. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Estar com Cristo é o grande objetivo de Paulo. Ele não se importava com aquilo que as pessoas diziam dele. Ele não se importava com o que os tribunais diziam dele. Ele não se importava com o que ele olhava para ele. Ele se importava com o que Cristo dizia sobre ele. A ponto dele dizer: eu quero estar com vocês, porque para mim o viver é Cristo. Ele queria viver para Cristo. Vejam, irmãos, a nossa vida deve ser viver para Cristo, deve ser viver em Cristo, deve ser Cristo viver em nós, e nós sermos cheios de quem Cristo é, na vida ou na morte. Porque Paulo diz: o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Porque lá ele estaria plenamente com o seu amado, plenamente com aquele que é a essência da sua fonte de felicidade. Portanto, nos lembremos, não há felicidade sem Jesus. E em Jesus, as tristezas, elas são suprimidas pela alegria que Ele é. A plenitude está na comunhão com Deus. Os salmistas percebiam muito isso. E no Salmo capítulo 16, versículo 11, aliás, desde o versículo 6, 7, diz assim: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração se alegra, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Os salmistas tinham muita concepção da alegria que era viver na presença de Deus, e nós precisamos nos lembrar disso. Na tua presença, a plenitude de alegria, na tua direita, delícias perpetuamente. As delícias, os prazeres desse mundo, eles são muito curtos, mas a presença de Deus é delícia perpétua. Salmo 73, versículos 25 e 26, o salmista diz: quem tenho eu no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu corpo desfaleçam,
Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os apóstolos, em Atos, capítulo 2, versículos 25 a 28, eles fazem uma releitura do Salmo 16 que nós lemos, colocando a sua esperança justamente em Jesus. Ele aplicava as palavras do versículo 11 do Salmo 16, ou do versículo 10 e 11, que diz: não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Jesus é aquele que ressuscitou. Jesus é aquele que não enfrentou a corrupção. E nós, em Cristo, também, irmãos, não seremos esquecidos, não seremos destruídos, não sofreremos eternamente. Pelo contrário, nós temos alegria. Então eu queria te estimular isso nessa manhã, a ser lembrado que na presença de Deus há alegria. Que estar em comunhão com o Pai, o louvando, o adorando, fugindo do conselho dos ímpios, fugindo do caminho dos pecadores, fugindo da roda dos escarnecedores e se aproximando cada vez mais do discipulado de Jesus. Você vai ser feliz e encontrará delícias perpetuamente. Não vai chegar na eternidade, você vai conhecer a Deus e vai estar pleno imediatamente. Você desfrutará de delícias perpetuamente. Dia após dia, uma alegria inesgotável, uma alegria que não se acaba, uma alegria que se supera, uma alegria que se inova. São delícias perpetuamente aqueles que caminham o discipulado com Jesus. Portanto, venha ser discipulado por Cristo. Deixe-se ser discipulado por Cristo. Obedeça a sua voz, obedeça a sua palavra, siga os seus caminhos e fuja do caminho do mal. Porque em Cristo há alegrias perpetuamente. Amém? Vamos orar. Se você pudesse, coloque de pé. A equipe lá pode convidar as crianças. E os diáconos aqui podem preparar os elementos da ceia. Senhor Deus, nós te louvamos, porque na tua presença há plenitude de alegria. Porque as tristezas desse mundo não são capazes de apagar a alegria que temos em ti. E eu te peço, Deus, que se há alguém aqui nessa manhã, com o coração tão atribulado, Deus, que foi capaz talvez de esquecer das tuas promessas para nós, ou se há alguém aqui que tem enchido a sua vida com falsos remédios, que ainda não se entregou ao Senhor, ó Deus, que o Senhor encontre cada um desses com a tua graça, com o teu favor, com as tuas misericórdias. Ó Deus, e que a cada um de nós aqui, nós também possamos ser encontrados pela tua bondade, possamos ser encontrados pela alegria que vem de ti, como a tua palavra diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Que o Senhor possa fortalecer cada um aqui com a tua alegria, com o gozo que há em ti, com o contentamento que há em ti, com a sensação, o sentimento real e verdadeiro de que o Senhor é tudo o que precisamos. De que o Senhor é a verdadeira paz que excede todo entendimento, de que o seu amor é inabalável, de que a tua fidelidade é de geração em geração, que o Senhor traga à memória aquilo que nos dá esperança, e assim encha cada coração aqui de alegria, porque nós somos alegres de sermos parte da sua família.
porque nós somos alegres de pertencer ao Teu povo, de termos sido escolhidos pelo Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por perdoar os nossos pecados. O salmista diz: bem-aventurado aquele cujos pecados foram perdoados. Felizes são aqueles cujos pecados foram perdoados, e em Cristo Jesus os nossos pecados foram perdoados. Por isso estamos alegres, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós, porque o Senhor não nos desampara, o Senhor continua trabalhando, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Obrigado, Senhor, porque em Ti há delícias perpetuamente. Continua falando aos nossos corações. Nos sirva agora, Jesus, com a Tua mesa, com o Teu corpo e com o vinho, o cálice da nova aliança. Sonda os nossos corações, perdoa os nossos pecados, nos abençoe nesse momento. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.